Olá pessoal, meu nome é Priscila Terumi, eu sou psicóloga, especialista e mestre em análise do comportamento e agora doutoranda em psicologia. E hoje eu vim falar com vocês sobre um tema muito importante, que é o assentimento. O que é assentimento e por que isso vem sendo trabalhado tanto nas intervenções em análise do comportamento que trabalham com crianças ou com pessoas atípicas? Bom, primeiro a gente tem que fazer um recorte histórico aqui, de lembrar o quanto as intervenções com pessoas com atraso de desenvolvimento não existiam, né? Então, quando surgia, né, quando nascia uma pessoa com alguma deficiência ou com algum atraso, isso era simplesmente deixado de lado, né? Não se entendia que essas pessoas eram capazes de aprender. E esse entendimento mudou. Hoje a gente entende que sim, todas as pessoas são capazes de aprender. A gente só precisa desenvolver um jeito de ensiná-las, né? Essa mudança, ela foi crucial para a gente começar a investir nessas pessoas, né? Então, a olhar para elas e efetivamente ajudá-las, né? Ajudá-las a aprender. Tem uma frase que o Fred Keller sempre fala, que é: o aluno sempre tem razão, né? Então, se o nosso aluno não está conseguindo aprender, nosso paciente não está conseguindo aprender, não é ele que tem que mudar, sim a forma como eu ensino que precisa mudar, né? Então, eu tenho que adaptar as minhas condições de ensino ao meu aluno para o momento em que sim, elas são capazes de aprender, a gente precisa mudar a forma de ensinar para o momento atual, que é calma. A gente precisa entender se a forma como eu estou utilizando ela é válida ou não, ela é ética ou não, tá? O que acontece é que com o aumento das intervenções a pessoas com deficiência, pessoas com atraso de desenvolvimento, muitos métodos foram desenvolvidos, né? Então foram se pensando em várias formas de ensinar essas pessoas. Mas nem todas as formas, elas são cuidadosas e respeitosas com o paciente, né? Então, a gente pode pegar, por exemplo, vamos imaginar um exemplo de uma pessoa que tem uma dificuldade em lavar as mãos, por exemplo, né? Que ela tem aversão, talvez, a lavar as mãos, a sentir a água, né? Então, um jeito de ensinar é eu simplesmente dar ajuda física, pegar as mãozinhas dela, colocar as mãos dela na torneira e fazer ela lavar as mãos, né? Ainda que ela relute, então ela pode tirar as mãos dela ou tentar se debater e eu continuo com esse procedimento. Esse é um procedimento eficaz? Sim, né? Então é documentado na literatura que isso é algo que pode ensinar ela a aprender essa habilidade. Mas esse é um tratamento respeitoso para o nosso paciente? Essa é a questão importante aqui. Às vezes a intervenção ela pode ser eficaz sim, ela pode ajudar o nosso aluno a se desenvolver, mas ela não é respeitosa, né? Então o aluno não quer passar por esse procedimento, é um procedimento que é violento para ele, né? Ele não aceita isso e isso precisa ser olhado, né? Então a gente precisa começar a entender se o aluno está concordando com essa intervenção ou não, né? Principalmente porque se ele não está concordando com essa intervenção, eu preciso também adequar a forma como eu ensino para ele, né? Porque eu não posso simplesmente porque eu sou uma pessoa que tem o domínio de como fazer esse ensino, forçar ele a uma coisa que ele não quer, né? Óbvio que a gente está falando de uma situação aqui que não é relacionada à saúde e segurança dele, né? Então, evidentemente, que se a gente é diante de uma situação a qual esse aluno sujou a mão, colocou a mão na terra, por exemplo, e aí não quer lavar a mão, é óbvio que a gente vai precisar pensar em alternativas para que isso aconteça, né? Mas diante de uma situação em a qual a mão dele não está suja de terra ou sujou alguma coisa que poderia ser maléfica para ele, que a gente só está querendo ensinar esse procedimento para ele, né? Ensinar que ele lave as mãos, a gente pode desvendar, né, e destrinchar uma série de procedimentos para que isso aconteça da melhor forma possível e da forma mais respeitosa ao nosso paciente possível, tá? Então,
é esse equilíbrio que a gente precisa sempre ponderar. Agora, o que a gente está querendo destrinchar aqui é a importância da gente ter o assentimento, ou seja, ter o respeito do nosso aluno, ter a concordância dele para seguir com as nossas intervenções, tá? Assentimento, então, é simplesmente concordar, né, assentir, autorizar a alguma intervenção que está sendo feita comigo, né? Então, concordo com isso, vamos seguir, ou não concordo com isso, não vamos seguir. É muito fácil ver isso em pessoas que falam, né? Então, se você está diante de um aluno que ele consegue verbalizar para você, tipo, eu não quero isso, de jeito nenhum, bom, ele não está dando assentimento dele, né? Mas e no caso das pessoas que não falam, por exemplo, né? Que as pessoas não conseguem descrever isso? Como que a gente pode saber se ela está concordando com a intervenção ou se ela não está concordando? Bom, o jeito mais fácil da gente saber isso é através de observar as respostas não vocais que ele tem. Então, esse aluno ele tenta deliberadamente fugir de você, né? Se você se aproxima, ele se afasta. Se você propõe alguma coisa, ele não olha em sua direção, ele olha para outras coisas, ou ele tenta tirar os braços dele quando você toca ele. Esses são sinais de que ele não está dando o assentimento dele para aquela intervenção, tá? É claro que aqui a gente está falando de maneira muito simples sobre todos esses processos, mas é só para dar um primeiro vislumbre de que a gente está falando quando a gente fala sobre assentimento e do porquê que ele é importante quando a gente está falando de intervenções em análise do comportamento. E intervenções de maneira geral, na verdade, com pessoas com atraso de desenvolvimento, tá? Então é isso, gente. Esse foi o objetivo desse vídeo aqui hoje, falar um pouquinho sobre assentimento para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Acompanhe a gente para mais conteúdos sobre análise do comportamento e desenvolvimento humano. Combinado? Tchau, tchau!